Olá, boa noite. Está no ar o especial Coronavírus. Hoje vamos falar de generosidade, de empatia, de solidariedade. Vamos falar das doações que muitos brasileiros e empresas fazem desde que começou esta pandemia. E é sobre isso que eu converso com Cláudia Fialho, advogada e professora da PUC Minas. Ela é especialista no assunto, já coordenou vários projetos na área de doações. Boa noite, Cláudia. Obrigado pela participação no programa. Boa noite, Guilherme. Eu é que agradeço pela oportunidade de conversarmos sobre um tema tão importante, né? Especialmente nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Cláudia, dizem que os mineiros, por exemplo, só são solidários no câncer. Mas os brasileiros talvez estejam mostrando, os brasileiros como um todo, inclusive os mineiros, talvez estejam mostrando que são solidários em outros casos também, como no episódio do coronavírus. É isso mesmo, não? Ô, Guilherme, eu entendo que o brasileiro e o mineiro, de uma maneira geral, todos são muito solidários. O que nós precisamos é fomentar, né, a solidariedade. O que nós podemos também, né, e devemos, ter transparência nas nossas relações, com relação às doações, para que as pessoas, e especialmente os mineiros, né, que são meio desconfiados, que eles possam acreditar nas doações, acreditar que aquele desejo deles será cumprido. Mas eu acredito muito na solidariedade. Cláudia, nesse sentido, nós temos aqui um depoimento de uma pessoa que acho que vale a pena a gente ouvir. Trata-se de Márcia Woods, ela é presidente do Conselho Deliberativo da ABCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Vamos ouvir. O volume de doações destinadas para o combate da Covid-19 é expressivo. É uma marca histórica que atingimos de uma mobilização de recursos tão expressivas para um único episódio, para uma única crise. São diversas doações de grandes volumes, mas também pequenas doações que estão acontecendo em campanhas realizadas através de financiamento coletivo, que vão desde insumos de saúde, equipamentos de saúde, mas passando pela segurança alimentar e também para aliviar os impactos socioeconômicos nas populações de baixa renda. É uma demonstração da força da sociedade civil organizada que tende a apoiar os governos e atuar junto com o setor privado para aliviar problemas sociais do Brasil e contribuir para o bem-estar da população. E nós temos também, viu, Cláudia, um gráfico que ilustra o volume de doações para o combate à epidemia e para ajudar as vítimas. Vamos ver esse gráfico, então. Ele está na tela. A gente pode ver que a grande maioria é de doações vindas de empresas, ou melhor, do sistema financeiro. Em seguida vem a alimentação e bebidas, outros setores, indústria automobilística, comércio eletrônico, famílias e indivíduos aparecem com um tanto significativo, mineração também é um volume significativo. E ainda nós vamos ver agora as cidades brasileiras que mais mobilizaram doadores até agora. Claro, pelo número de cidadãos, pela população, a cidade de São Paulo se destaca. Vamos ver esse gráfico? Em primeiro, portanto, está São Paulo com 177 milhões de reais doados, Rio de Janeiro 78, Fortaleza 9 milhões, Campinas 7, Belo Horizonte 6, Porto Alegre, Brasília, Curitiba, enfim, há um volume grande de doações vindos de todas as regiões e das principais cidades brasileiras. Cláudia, qual é a importância de todo esse dinheiro que a gente viu aí e dessa doação que perpassa todo o país? Qual é a importância para o combate ao coronavírus? Guilherme, primeiramente gostaria de falar que a doação, né, as doações, elas têm previsão normativa, não é isso? O contrato de doação é previsto no Código Civil, no artigo 538 seguintes, e nós temos várias outras legislações que prevêem também as doações. E por que eu estou lembrando isso? Eu estou lembrando porque há uma série de cuidados que podem ser tomados quando das doações, né? Então, eu posso fazer uma doação
para uma instituição específica. Nós temos um grande volume, como demonstrado aí por você, e ao fazer essa doação, o doador ele pode escolher para quem ele quer doar, ele pode fazer uma doação com encargos, né? Para qual finalidade essa doação, igual nesse momento que nós estamos vivendo, o combate ao coronavírus. Com certeza, a população da área da assistência social, área de saúde, esses recursos, né, eles precisarão ser utilizados. Nós sabemos que o governo, né, não tem condições de assumir desse enfrentamento sozinho. Então, existem formas de que essas doações elas tenham o resultado esperado pelos doadores, né? Então, é necessário uma publicidade, é necessário uma transparência, é necessário que nós tenhamos contratos de doação com cláusulas muito claras, com cláusulas anticorrupção, né? Então, existe, assim, uma série de mecanismos e de normas que nós temos que podem ser utilizadas para que nós consigamos realmente ter o resultado esperado com as doações e que, com isso, né, nós tenhamos mais pessoas motivadas a fazerem as doações. Cláudia, como doar de forma prática, por exemplo, via imposto de renda? Bom, pois bem, através do imposto de renda, nós podemos doar o que nós designamos como imposto de renda solidário, né? Então, nós podemos fazer doações para o fundo, para o ECA, por meio do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E também para os fundos que cuidam dos idosos, né? Então, nós temos fundos para tratamento a crianças e adolescentes, fundos que trabalham, né, nesse sentido, como também aqueles que trabalham com amparo aos idosos. E também, como você lembrou do câncer, né? Nós temos também lá uma previsão, tá? Para, inclusive, tem projetos que são cadastrados no Ministério da Saúde, né? E esses projetos, uma vez aprovados, nós podemos fazer a captação de recursos através do imposto de renda, e não apenas para as situações que envolvem, né, o câncer, mas também envolve deficientes, né, deficiência, né, de um modo geral, né? Lembrando que nós temos também, né, uma legislação muito importante que trata dessa temática do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, nós podemos ajudar através do imposto de renda, né? Então, nós vamos devolver em benefícios para a sociedade. Inclusive, que quando nós falamos de solidariedade, Guilherme, permita, esse é um princípio constitucional. Então, ser solidário não é simplesmente atuar no sentido de caridade, mas de cidadania, tá? É atuar com cidadania e promover cidadania, né? Uma forma de promoção social, de bem-estar social, bem-estar comum, e de nós conseguirmos esse enfrentamento do coronavírus, sim, mas também das políticas públicas de um modo geral. Nós possamos doar e, com isso, ajudar, né, na emancipação no que se refere à educação, né, políticas públicas de educação, de saúde, de assistência social, e nós temos formas também de acompanhar essas doações. Eu fui clara com relação a a importância de fazer a doação no imposto de rendas. Eu acredito que sim, com certeza. Mas me diga uma coisa, para que fique mais claro, uma outra questão. Você pode doar para programas específicos, não precisa ser uma doação genérica. Você pode dizer para onde quer que o dinheiro vá, para que instituição, para que programa, de forma detalhada. Detalhada, sim, posso. Posso, e é importante, porque muitas pessoas gostam de fazer dessa maneira porque já conhecem o histórico daquela instituição, o trabalho que ela desenvolve, os projetos que ela desenvolve. Por exemplo, o projeto é na área de assistência social, o projeto é na área de educação, o projeto é de amparo ao idoso. E essa instituição que eu conheço, ela trabalha com muita seriedade, ela tem um site que ela
traz uma publicidade das doações, né? Então, nós podemos sim fazer dessa maneira. E, inclusive, você vai conseguir, né? Nós conseguimos obter os recibos, né? Dessas doações que nós fazemos. Nós devemos especificar, né? A finalidade, então, dessa doação. E, inclusive, estes projetos, né? Eles são registrados perante também os órgãos públicos. Então, tem muitas facilidades de doação e muita segurança nessa doação, né? Nós temos muita segurança de que essa doação, ela obterá o resultado desejado, né? Porque tem todo um procedimento a ser observado, né? Quando dessas doações. E existem inclusive, sites... questões contábeis, né? Sim, claro. E existem sites que a pessoa pode usar para fazer doação, né? Eu sei, por exemplo, de dois. Um deles é o diadedoar.org.br e o outro é o reuse.gov.br. Como é que funcionam esses sites, Cláudia? Então, você pode repetir o dia de doar, né? Inclusive, Isso. Esse ano foi antecipado, foi no dia 5 de maio, né? Que aconteceu. É uma forma de nós incentivarmos, de trazermos maior publicidade dessas doações para a população. Lá no Reuse, esse portal do governo, né? O portal do governo federal, nós temos lá uma possibilidade de reutilização, né? O próprio nome já nos indica, né? De reutilização de imóveis da administração pública, né? A administração pública federal, ela pode repassar para a administração pública estadual, e é uma forma também, né, uma prateleira virtual, vamos chamar assim, né? O Reuse é uma prateleira virtual em que nós podemos, então, divulgar anúncios de bens móveis. Então, se tivermos interesse, é uma forma de não apenas fazermos doações, né? E aí ajudar o governo federal, né, estadual e mesmo municipal, porque há a possibilidade de repasse, né, o governo federal que lançou essa plataforma, né, essa prateleira virtual de doações. E que tem eu acho que é importante compatibilizá-la, talvez você vai fazer, compatibilizá-la com os próprios decretos que nós temos hoje, o decreto em razão do estado de calamidade pública. Nós vamos falar do decreto. Nós vamos falar do decreto já, mas eu acho bom a gente entrar num assunto agora, que você se referiu a mais de uma vez já, a questão da segurança, dos cuidados que as pessoas têm que ter na hora de fazer a doação. E nós temos aqui uma pergunta de um telespectador, porque o nosso programa permite esse tipo de participação, que vai exatamente nesse sentido. Essa pergunta foi feita pela Isabela Soares, ela é técnica em necropsia. Vamos ver. Como não cair em golpes antes de fazer uma doação? Você conseguiu ouvir bem a pergunta? Como não cair em golpes antes de fazer uma doação. Isso. Pois bem, como eu disse, alguns cuidados, né, eles devem ser tomados. Acho que, primeiramente, quem pretende doar, ele precisa ter em mente, ele quer fazer doação para qual tipo, né, de serviço. Ele quer que a doação dele seja destinada para qual área. Ele acompanha os projetos de determinada instituição. Por exemplo, eu quero fazer uma doação e quero que essa doação ela chegue à área de saúde, né? Ou eu quero que ela chegue à área de assistência social. Então, acho que a partir do momento que você tem essa definição, você vai procurar as instituições, né? E aquelas instituições que possam te trazer mais segurança. Então, a gente tem alguns portais, né, do próprio governo. Vamos imaginar que eu tenho interesse de fazer uma doação, né, para uma instituição filantrópica, né, que é a entidade beneficente de assistência social. Se eu tenho interesse de fazer uma doação para ela, eu posso procurar, por exemplo,
no CADIM de Minas Gerais para saber se ela tem alguma dívida perante o Estado de Minas Gerais, certo? Eu posso identificar se ela tem um portal, se ela tem redes sociais, se ela divulga as doações que ela recebe, em que sentido? Se ela coloca uma espécie, tá, de balanço, né? Um balanço social das doações por ela recebidas. Esses balanços são obrigatórios, Cláudia? Esses balanços são obrigatórios, devem ser publicados onde? Não, esses balanços dessas instituições filantrópicas, eles não têm esse caráter de obrigatoriedade, até pela forma de constituição dessa pessoa jurídica, certo? Mas é muito importante que elas tenham, sim. Agora, a depender do tipo de instituição filantrópica, né, nós temos uma legislação que exige que ela tenha um portal, uma espécie de um portal da transparência, tá? É uma legislação, inclusive, que foi julgada inconstitucional, é uma legislação ordinária para aquelas entidades que necessitam do que nós conhecemos como SEBAS, que é uma certificação, tá? Mas eu reputo que todas as entidades desobrigadas, obrigadas ou desobrigadas, que elas devem sim manter este canal de transparência, de informação com as pessoas que fazem as suas doações, né? Eu imagino que identificar as pessoas que gerem a instituição tenha importância também. Muita importância. Inclusive, nesses portais, como eu disse para você, tem o cadastro também de empresas inadimplentes ou suspensas de atuarem perante a administração pública, né? E lá, quando você joga o CNPJ, tá? O CNPJ de determinada ONG, né? Vamos colocar no nome mais comumente utilizado, aparece o nome do diretor-presidente, né? Quem é o diretor-presidente daquela instituição, a diretoria. Então, nós já conseguimos identificar as pessoas que vão gerir aqueles recursos, né? E tem outras formas ainda de nós, se nós quisermos, ainda podemos recorrer ao serviço de cartório, e através desse serviço de cartório, talvez aí fique um pouco mais caro, não seja exatamente mais recomendado, né? Pedir uma certidão simplificada daquela instituição, porque eu vou ter toda a vida daquela instituição em determinado período, né? Agora, Cláudia, você disse que elas... Pode completar, por favor. Então, são as certidões também, né? Perante os tribunais, para ver se tem dívidas trabalhistas, dívidas perante INSS, FGTS. Então, tem uma série de medidas que podem ser tomadas, né? Para que a pessoa se sinta cada vez mais segura. Eu entendo. Agora, você disse que essas instituições estão desobrigadas de apresentar balanço, mas elas não têm que apresentar nenhum tipo de relatório mensal. Quem é que fiscaliza? Sim. Não é desobrigadas, por exemplo, não é como a sociedade anônima, eu entendi a pergunta nesse sentido. Sim. Elas apresentam balanço todo ano. Aliás, vamos imaginar, se eu quero fazer uma doação para uma instituição filantrópica, certo? Quero fazer uma doação para uma instituição filantrópica e eu quero que essa doação seja para custeio, um hospital. Então, eu vou escrever, né, no meu contrato, no meu termo, muito bem identificado. Como eu disse para vocês, doação é um contrato. Então, se é um contrato, eu posso colocar várias cláusulas nesse contrato para que ele fique um contrato bem seguro para ambas as partes, com as obrigações muito bem delineadas, né? Então, quando eu faço esse contrato, o próprio contador, ele vai segregar, né, ele vai contabilizar aquela doação em uma rubrica própria destinada para o custeio, né? E mais do que isso, além do balanço, eles têm auditorias também, né? Tem tudo isso. Eu só pensei que a pergunta era no sentido, assim, como um banco, por exemplo, o Banco Itaú, que tem que publicar os seus balanços, né? Eu entendo. Eu pensei que era no sentido de uma sociedade anônima.
Você falou em auditorias? desempenhar. Você falou em auditorias, quem é que faz as auditorias? Quem fiscaliza? Tem auditoria independente, né? A depender dos recursos, é claro, né? Do valor que foi, do valor durante o ano, né? Que essa instituição, ela movimentou. Agora, então essa é uma auditoria independente, que muitas delas terão, a depender da situação concreta de cada uma delas, né? Então, elas têm essa auditoria independente, mas todo ano, tá? Essas instituições, elas se reúnem em assembleias, né? Assembleia Geral Ordinária, para a apresentação desse balanço, né? E esse balanço, ele deve ser aprovado pelas associadas. Então, você também tem os conselhos, né? Para poder consultar dentro da própria instituição. E caso a pessoa que faz a doação, descobre lá que houve uma fraude qualquer, o que ela deve fazer? Como denunciar? Que caminho seguir? Então, se ela descobre que é uma fraude, e agora, antes de nós chegarmos na fraude, olha que importância. Se você fez uma doação, né? Fez uma doação com uma cláusula, e lá você deixou claro a questão da finalidade daquela doação, você pode, você terá direito, né, à reversão, né, daquela doação. Mas, enfim, uma vez identificada, então, uma fraude, então, os caminhos a seguir, né, você vai ter que noticiar isso perante a polícia, né, então, começar uma investigação. A depender do tipo de instituição, se foi uma fundação, você tem um Ministério Público, né? E também pode ser acionado, né? Então, mas o caminho aí já ganha, né, uma dimensão mais voltada mesmo para as questões envolvendo crimes, né? Desvio, corrupção. Então, procurar a polícia é um bom caminho. Cláudia, você falou há pouco na questão desse decreto, se não me engano, o número dele é 10.314 e ele trata da regulamentação de doações em épocas como essa de pandemia. Houve uma mudança nessa legislação, não é isso? Sim, houve uma mudança nessa legislação para permitir, né, para poder permitir doações de bens móveis e serviços com encargos, né? Então, a partir desse decreto, talvez a modificação mais importante introduzida por esse decreto seja justamente a possibilidade de nós fazermos essas doações com encargos, né? Doações com ônus ou encargos. Então, o que significa fazer uma doação com ônus ou encargos? Primeiramente, então, vamos separar aqui que nós temos as doações puras e simples, né? Ou seja, doações em que não há qualquer tipo de encargo ou ônus, e nós temos as doações com estes encargos. Desta forma, por exemplo, se eu quero fazer uma doação de álcool em gel, mas para o poder público, né? Quero fazer uma doação de álcool em gel para a administração pública federal. Todavia, eu tenho apenas o produto, mas eu não tenho a embalagem, né? Então, eu posso, nessa doação, colocar como encargo, como atribuição, como contraprestação do poder público, esta parte responsável pelas embalagens. Lembrando sempre que um encargo, ele não faz com que a doação ela perca o seu caráter de liberalidade, porque senão doação não há, né? Então, a doação ela não pode perder esse caráter de liberalidade, ainda que ela traga uma contraprestação para o donatário, que é essa pessoa que recebe a doação, né? Cláudia, nós temos outra participação de um telespectador. Desta vez, nós vamos a uma pergunta feita por um estudante, ele se chama Breno Xavier. Acompanhe. Além de ajudar ao próximo, quais os outros benefícios de uma doação?
Quer dizer, faz bem para a alma de quem... Para a pessoa que doa, mas que outras consequências tem? Bom, eu entendo que, inclusive, como uma transformação social, não é verdade? Porque se faz bem para a pessoa, mas é um instrumento de transformação social, a meu ver, né? Lá na Constituição Federal, nós temos que a República Federativa, né, a República Federativa do Brasil, ela se constitui em Estado Democrático de Direito, e aí tem uma série de outras questões, mas o que eu quero chamar a atenção? É a erradicação da pobreza, as injustiças sociais, né? Então, solidariedade social. Solidariedade social, para nós que somos do direito, é muito mais do que caridade. Não é caridade, aliás. É um princípio, tá? É um princípio jurídico, é uma norma fundamental. Então, quando nós fazemos essas doações, nós estamos contribuindo para a concretização dos valores do Estado Democrático de Direito. Sem dizer que quem está doando ainda tem essas possibilidades que nós já falamos das questões envolvendo os tributos, não é isso? Que eles podem ter, então, quando eu faço essa doação, eu posso restituir, né? Eu posso fazer o desconto na minha declaração de imposto de renda de pessoa física. Então, tem os benefícios diretos e os benefícios indiretos, né? Eu acho que um grande benefício é nós contribuirmos para uma profunda transformação social. Ô, Cláudia, muito mais do que... E o que a sua vivência nessa área te diz? De fato, as doações cresceram. A gente viu lá no começo do programa aquele gráfico que nós mostramos com uma série de instituições, principalmente o sistema financeiro e outros setores aí, como a indústria, que aportaram um total de 4 bilhões e 400 milhões de reais. São 4 bilhões e meio de reais. Isso dá quase $1 bilhão, cerca de 800 milhões. É um dinheiro considerável. Agora, a gente precisa ver o passado. Olhando para o passado e para o que se vê agora, de fato está crescendo, está havendo um aumento? O que sua vivência te diz? Sim, eu vejo que está havendo, sim, que houve um crescimento, né? Até porque eu entendo que há uma divulgação maior das necessidades do momento, não é verdade? Então, em razão dessa divulgação, dessa ampla divulgação, desse movimento de solidariedade social, a gente percebe um crescimento das doações. Mas é importante lembrar que nós sempre tivemos instituições que estão na linha de frente, né, para a concretização da saúde no Brasil, da assistência social e da educação, né? Mas que as doações, o volume de doações, ele está mais significativo, sem dúvidas. E isso é muito importante e é necessário que continue ainda mais, né? Porque nós temos muitas questões a serem enfrentadas ainda. Cláudia Fialho, advogada, professora da PUC de Minas Gerais, de Belo Horizonte, muitíssimo obrigado pela entrevista, pela participação. Eu que agradeço, uma ótima noite para todos, para você e para todos. Boa noite, então. Obrigada. Muito bem, o especial Coronavírus de hoje termina aqui. Para rever esta e outras edições, é só clicar no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Justiça Oficial. Obrigado a todos, boa noite.